Já perdido ele me achou. De novo. Sublime graças do Senhor, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém, graças a Deus. Vamos ler em Deuteronômio, não, em Êxodo 20, versículo 2 e 3. Amém? Amém. Êxodo 20, versículo 2 ao 3, está escrito: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos ver junto? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Senhor Deus e Pai Celestial, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, a Deus. Abençoe esse culto de hoje. Abençoe os meus irmãos que ouvirão depois, ó Pai, que possam ser beneficiados ao ouvir a tua palavra. Pedimos no nome de Jesus Cristo, para a tua glória, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Mais um final de semana sem os irmãos, mas estamos unidos pela fé, amém? Unidos pela palavra de Deus. Isso é muito importante. A palavra diz que ia chegar esse momento, né, de isolação. Esse momento ia chegar. Mas o que vai fazer a diferença na vida do cristão é o conhecimento da palavra de Deus. Amém? Aqui em Deuteronômio, em Êxodo, aonde Deus está dizendo aqui, ó: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Deus, quando disse isso para os nossos irmãos hebreus, Deus já estava dizendo para ele que ele era o único Deus, para que as pessoas não adorassem, não buscassem outra coisa a não ser ele. O único ser que poderia ser digno e pode ser digno de adoração é o nosso Deus. Amém? Então, quando você adora Jesus no lugar de Deus, você está colocando um Deus diante de Deus. E o povo de Deus, eles foram instruídos na palavra de Deus a saber a quem eles adoram. Hoje nós vamos conversar sobre os chamados para fora. Os chamados para fora. Então, se você foi chamado para fora, você não é cristão porque você quer. Você foi chamado para fora. Então, alguém chamou você para fora. Alguém chamou. Essa é a história da igreja de Deus. Alguém chamou, e quem chama é Deus mesmo. Então, quando você está na palavra de Deus, você não está porque você quer. Você está na palavra de Deus porque esse grande Deus te chamou. Chamou a cada um de seus filhos. Nós vamos entrar em alguma citação de irmão Brana, que ele fala sobre isso. Mas antes eu quero lembrar vocês a importância da oração. Nunca deixem de orar a Deus. Nunca deixem de buscar o nosso Deus. Por mais que você se sinta fraco, por mais que você ache que você não é capaz, porque nós não somos, mas o nosso Deus, ele é capaz de tudo. É capaz de fazer coisas que a mente humana não entende.
mas pela fé você sabe que foi seu Pai Celestial que fez. A oração, o que é oração? Orar e ação. Ora e ação, oração. Você orou, então é hora de você colocar em prática. Você vai impulsionar a ação, oração. Orar e ação. Acionar aquilo, viver por aquilo que você orou. Amém? Amém. Então aqui na mensagem, as 5 identificações definidas da verdadeira igreja do Deus vivo. O irmão Brana diz: agora, em primeiro lugar, a palavra igreja, propriamente dita, significa os chamados para fora. A palavra igreja significa os chamados para fora. Então, enquanto a pessoa não for chamada para fora de uma organização ou qualquer meio religioso, ela ainda não é igreja, porque ela não foi chamada. Então isso envolve muita coisa, não é só a igreja chamada para fora. Ali os que são chamados para fora. Se a igreja é chamada para fora, então o homem não pode ser um pastor porque ele quer. Ele tem que ser chamado para ser um pastor. E se a igreja era chamada para fora, então esse ser, o mesmo ser que chama aquele homem para levar a palavra para a igreja, é o mesmo ser que chama a igreja. Tudo é Deus que faz. Tudo é Deus que faz. Então a palavra propriamente dita sobre igreja significa os chamados para fora. William Branham diz: agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. O que é Egito? Egito é todas essas denominações que você vê. É todos esses meios religiosos que você vê. Enquanto a pessoa não sai daquele sistema, enquanto Deus não tira aquela pessoa do sistema, aquela pessoa continua no Egito e ela ainda não faz parte, não é a igreja. Muitos adoram Deus da maneira errada, porque não são a igreja ainda. Quando você é chamado para fora, esse mesmo Deus que te chama para fora, é Ele que vai destruir. Não é mais você que vai fazer as coisas, é Ele que vai fazer por você. É Ele que vai ajudar você a caminhar. A criança, quando ela nasce, ela não sabe andar ainda. Mas só que não é o pai que ensina, é o tempo que vai fortalecendo aquela criança, que vai ensinando a criança a caminhar. Amém? E assim somos nós na palavra de Deus. Não adianta nós queremos nos esforçarmos para sermos bons irmãos. O próprio Deus que tirou você das denominações, que tirou você do Egito, que chamou você para fora, é esse mesmo Deus que vai continuar o trabalho. Amém? Então o irmão Branham disse: agora, Israel não era a igreja de Deus enquanto estava no Egito. Eles eram o povo de Deus. Então você é um povo, enquanto a pessoa não é chamada, porque Deus não chama qualquer um. Então Deus chamou o povo dele para sair do Egito. Então o mundo hoje, esse mundo de Laodiceia que você vive, a Bíblia diz que Deus visitou os gentios para tirar um povo para seu nome. Então você observa que já tem um povo certo para Deus fazer isso. Então isso não é para quem quer, para aquele que corre, mas é para Deus que se compadece da pessoa. Eles eram o povo de Deus. Então, quando Deus os chamou para fora do Egito, eles se tornaram a igreja de Deus, porque foram os chamados para fora. Isso é um privilégio tão grande na vida do cristão, quando ele sabe que o mesmo Deus que chamou ele para fora, é o mesmo Deus que vai ensinar ele o próximo passo. É o mesmo Deus. E como que Deus tira a pessoa do sistema? Como que Deus tirou o povo lá do Egito? Os nossos irmãos do Egito. Não é Deus que foi lá chamar aquelas pessoas para sair de lá. Deus só pode tirar a pessoa de um sistema através de um profeta.
Aqueles chamados para fora, eles só puderam sair daquele sistema porque eles ouviram a voz de Moisés, de Deus falando através de Moisés. Deus fez sinais através de Moisés para tirar um povo do sistema. E esse Deus, ele não para. Esse Deus, ele continua trabalhando. Agora, o irmão Branham, ele continua nessa mensagem, ele diz: agora, isso ainda permanece a mesma coisa hoje. A mesma coisa hoje. Mas como é a mesma coisa? O William Branham repete. Ele diz: a palavra igreja significa os chamados para fora, separados e feitos diferentes. Opa, então quando você é chamado para fora, de novo, o irmão Branham está dizendo como foi lá, tem que se repetir novamente aqui. Então, se hoje você foi um chamado para fora, de que maneira que esse Deus chamou você? Da mesma maneira que Deus usou Moisés para tirar um povo de lá do Egito, os chamados para fora, lá naquele tempo. E esse mesmo Deus usou o profeta nessa última era que você vive. Porque você é uma semente de Deus, você não podia se contaminar com o sistema. Você tinha que sair para fora para que Deus pudesse fazer um trabalho através de nós, através de você. Mas para isso você tem que sair primeiro. Então o William Branham está dizendo que a mesma coisa é hoje. Que a mesma coisa é hoje. E Deus chamou você para ser uma pessoa diferente. Então o que você era antes, você não pode ser mais. Se você foi chamado para fora de um determinado meio religioso, esse Deus, ele vai continuar através de você. Você foi chamado para fora. Então você não pode sentir os desejos do mundo mais. Você não pode sentir a vontade de participar das coisas que eles participam. Porque você foi chamado para fora. Você saiu do meio deles. Uma vez saindo do meio deles, você não tem que voltar mais. Chamados para fora. Observa que tudo que Satanás apresenta para você hoje, você não pode ter prazer naquilo. Porque essas coisas que Satanás está levando é para quem está no Egito, é para quem está no sistema, para quem não está fora daquele padrão eclesiástico do mundo. William Branham diz também nessa mesma mensagem, no parágrafo 31, ele diz: agora, Israel era o povo de Deus até que então foram chamados de igreja do Deus vivo. Até que foram chamados para fora. Eles eram o povo de Deus até que eles fossem chamados. Não era a igreja ainda. Às vezes você vê uma pessoa no mundo aí fora, algumas pessoas são povo de Deus, mas é que eles ainda não ouviram o chamado. Às vezes as pessoas estão em alguma igreja da mensagem que prega uma doutrina totalmente errada, é uma pessoa que está numa denominação aí fora, mas quando ela tiver um contato com a palavra, se ela for uma daquelas partes que o William Branham está dizendo aqui, que são povo de Deus enquanto está no Egito, elas vão sair por causa da palavra. Elas vão viver pela palavra. Muitas vezes elas se tornam mais cristãs do que aqueles que já estavam há muito tempo na igreja. Então eles foram chamados para fora do Egito, para fora do mundo, para fora de outras igrejas. Olha onde o profeta te leva. Você foi tirado do mundo, você foi tirado para fora de outras igrejas, para fora de outras religiões. Para que isso? Ele diz: para caminhar com Deus somente. Então quando você sai do sistema, você vai estar da mesma forma que estava Enoque. Você vai caminhar somente com Deus. Você vai entender o chamado de Deus. Porque o chamado de Deus é profético. Deus só chama a pessoa de uma denominação, do mundo religioso, através de lábios proféticos. Mas só que quando você fala de William Branham, de um profeta hoje, as pessoas elas torcem o nariz, chegam até a blasfemar contra,
Então essas pessoas que rejeitam um profeta hoje são as mesmas pessoas que rejeitariam Jesus se ela estivesse no tempo de Jesus. São as mesmas pessoas que rejeitariam João Batista nos dias de João Batista, Moisés nos dias de Moisés. Por que isso? Porque a mesma unção que estava naquele povo, o William Branham diz que os espíritos não morrem. Se os espíritos não morrem, eles vão ungindo as pessoas. Ele vai ungindo as pessoas. Para que isso? Para que as pessoas não possam saber quem é esse verdadeiro Deus. Quem é esse Deus que está aqui fazendo um trabalho através de seus filhos. Amém? Então, quem que tirou o povo do Egito? Deus. Através de quem? Através de um profeta. Quem que tirou o povo desse Egito, desse mundo, dessa Sodoma moderna? Quem que tirou? Deus. Através de quem? Através de um profeta que ele enviou nesse tempo final. Só pode sair das denominações aqueles que creram no enviado de Deus. Aqueles que recebem. Quando você crê, você não questiona. Quando você adora a Deus em primeiro lugar, você coloca Deus em primeiro lugar, aquele que Deus envia para você, você vai honrar aquele homem. Você vai saber que era a sua única válvula de escape que Deus tinha, era um profeta para você. E quando você crê no profeta, você não crê em uma palavra dele, você crê em todas as palavras que ele está dizendo para você. Porque ele está repetindo as palavras de Deus. O profeta ele só pode repetir as palavras. Amém? Então você crê em todas as palavras que Deus diz através do seu profeta. Então quando você crê na palavra daquele mensageiro de Deus, quando aquele homem traz o batismo apostólico, chega para você e diz que o batismo apostólico, que os apóstolos pregaram e viveram, é o batismo no nome do Senhor Jesus Cristo. Então quando um profeta, você repete aquilo que o profeta trouxe, e a semente eleita daquela era, ou desta era, desse tempo que você está vivendo, quando ela crê nesse mensageiro, e crê naquele que foi enviado, ou seja, um pastor para você, você se arrependerá de todas as coisas, e é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não no nome de Jesus. Se alguém chegar para você, por mais que seja da mensagem, e dizer, eu te batizo no nome de Jesus Cristo, esse batismo está errado. Se a pessoa chegar e falar assim, eu te batismo no nome do Senhor Jesus, está errado. O batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse batismo é o correto. Batismo no nome de Jesus está errado. Batismo no nome de Jesus Cristo está errado. Mas no nome do Senhor Jesus Cristo, esse batismo, esse é o que o profeta trouxe para nós. Porque Senhor significa Pai. Amém? Amém. Então Deus chamou você para fora para que Ele pudesse caminhar com você. Para que Ele pudesse andar com você. Fazer um trabalho com você. Olha que maravilha. Deus fazendo um trabalho com você. O mesmo Deus que começou o trabalho, Ele aperfeiçoará você até nos dias de Jesus Cristo. Observe, então quem que tirou foi um profeta. O William Branham diz, Moisés recebeu suas ordens e desceu ao Egito. Moisés recebeu a ordem de Deus, e essa ordem era para tirar os filhos de Deus que estavam presos ali. Ele recebeu essa ordem e desceu lá. O William Branham continua, saindo, trazendo os filhos. Chegou o tempo, então quando eles estavam encurralados, um povo que foi chamado para fora, um povo separado do resto do mundo. Gente, um povo chamado para fora é um povo separado do resto do mundo. O mundo vai parecer perfeito para você. Muitas vezes uma mulher que se diz cristã, ela tem facilidade para ter amigas ímpias. E a amizade com o ímpio, com o mundo, é inimizade contra Deus. As coisas de Deus é sigilosa. Não tem problema você ter uma certa amizade, não. Você conversar com um colega de trabalho, ter uma afinidade, uma conversa aqui, outra ali.
mas viver, dialogar, contar os seus segredos, a cristã, o cristão, não pode ter esse tipo de vínculo. O nosso único vínculo é com o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que João falou. A nossa comunhão é com Deus, é com Jesus e com o Pai. É com Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. É com o Pai e o Filho essa comunhão. Você não pode ter comunhão com o mundo. Amém? Não podemos ter esse tipo de comunhão. Então esse povo foi separado e chamado para fora. Povo separado do resto do mundo. Israel era o povo de Deus enquanto estava no Egito. Uma vez fora do Egito, eles eram chamados de igreja de Deus. Foram chamados de igreja de Deus. A palavra chamados para fora, ou igreja, significa chamados para fora. Assim eles haviam sido chamados para fora do resto do mundo. E eles são a igreja, ou a igreja do Deus vivo. Uma vez que você sai do sistema, você é parte desse Deus. Por que é sistema? Por que Egito? Porque Egito é pecado. Egito é mundo. E Deus não tem pecado nele. Deus é puro, Deus é limpo, não existe pecado nele. Então Moisés precisou fazer esse trabalho de tirar esse povo do meio daquele fermento de pecado, separar aquele povo, fazer todo o procedimento com aquele povo, para eles saber quem é o Deus deles. A partir do momento que você crê no ensinador, num profeta que Deus envia, através daquele homem você vai aprender a saber quem é Deus. O que você acha que o William Branham veio fazer aqui? Ele veio apenas para pregar, mas ele veio para levar você de volta para a palavra original. Levar você de volta para você saber quem é quem? Quem é Deus. Quem é o Filho de Deus. Você precisa saber quem é o Cordeiro que foi sacrificado por você. Tudo isso é trabalho de quem? De um profeta. E quando você crê nessas coisas, você passa pela justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo. Aí esse Deus Santo vem e sela você. Amém? William Branham diz na mensagem Saindo do Arraial, ele diz: recordem, quando eles foram chamados para fora do Egito, Deus proveu para eles um profeta. Você vê a maneira que Deus trabalha? Deus não age assim que nessas pessoas do mundo. Ô irmão, Deus manda falar para você. Pastora chegando, ô irmão, Deus manda falar para você. Eu vou dizer, eu não aceito. O verdadeiro cristão, ele tem que chegar e falar, olha, eu não aceito isso. Como que Deus manda falar algo para mim de uma pessoa que não está na palavra dele? Como que Deus manda falar algo para mim de uma pessoa que faz a Santa Ceia com pão de padaria, com suco de uva? Essa pessoa não está sendo direcionada por Deus. Essa pessoa nunca teve um profeta em sua vida. Mas nós, da mesma forma que Deus enviou Moisés para tirar um povo do Egito, Deus tem enviado William Branham nesse tempo final para tirar um povo do sistema denominacional. E você não faz parte disso. Você hoje faz parte do corpo de Cristo. Amém? Então Deus proveu para eles um profeta, um cordeiro, um sacrifício. Tudo que eles necessitavam. Uma palavra, um sinal, um milagre, um profeta para guiá-los e uma expiação para protegê-los. O que eles precisavam, Deus já tinha dado. Deus já tinha dado um profeta, já tinha provido para eles um cordeiro, sinais. Deus tinha provido tudo para que eles pudessem continuar. William Branham continua. E Deus ainda proveu para eles a coluna de fogo, que é Deus mesmo em cena, guiando o seu profeta. Então agora você não tem apenas um homem. As pessoas olhavam, viam um homem chamando um povo para sair do Egito. Então o Deus que guiou esse homem para tirar um povo do Egito, aquele povo estava seguindo o seu profeta, e seu profeta estava seguindo a coluna de fogo, seguindo a Deus. Então não tem como. Quando o homem está seguindo o próprio Deus, não tem como ele se perder.
A palavra diz que quando a coluna de fogo parava, todo Israel parava. Por que todo Israel parava? Porque o profeta deles tinha parado. Quando a coluna de fogo andava, todo Israel andava. Israel parava e montava o acampamento. Mas quando a coluna de fogo se movimentava, ia saindo, eles já tinham que tirar tudo, barraca, desmontar tudo que eles tinham feito, para poder continuar com a coluna de fogo. Aqueles preguiçosos que não queriam desmontar aquilo que eles montaram, que não tinha pressa, eles que começariam a ficar para trás e não conseguiam acompanhar os demais. E hoje na igreja é a mesma coisa. Aqueles que não são interessados na palavra de Deus, eles vão ficando para trás, não acompanham os cultos, e quando você, daqui um mês, você vai entrar num determinado assunto, e ele chega na igreja, ele já não sabe sobre o que você está pregando mais, porque ele faltou nas outras aulas. Gente, quando você falta numa aula, nessa aula de Deus não tem como você repor. A menos que você se arrependa e se submeta aos cuidados de Deus. Se entregue a sua vida na mão de Deus. Não existe cola nessa aula. Então Deus enviou a coluna de fogo para guiá-los. E quando eles saíram para o deserto, eles ainda não estavam satisfeitos. Deus tirou eles num lugar, e eles estavam no deserto, o Branco está dizendo, eles ainda não estavam satisfeitos. Mas o que eles queriam então? Queriam algo que eles pudessem fazer. A graça havia provido aquilo, mas eles queriam algo que eles mesmos pudessem fazer, para que então fazerem para si uma organização, e agitarem e brigarem entre si mesmos, e se preocuparem com quem seria o sumo sacerdote, e quem seria isto, ou aquilo outro. O irmão Brano coloca aqui. Um dia Deus disse a Moisés, separa-te deles. E ele engoliu a todos. A terra abriu e engoliu todas aquelas pessoas. Observe o que Deus tinha feito para eles, aqui o irmão Brano está dizendo. Deus proveu um profeta, não é isso? Deus proveu um cordeiro com sacrifício para eles, proveu a coluna de fogo, proveu tudo o que eles precisavam na caminhada. Então, se Deus proveu tudo o que eles precisavam, eles não precisavam fazer mais nada. Mas só que eles começaram a querer promover alguém. É isso que acontece quando você para e não escuta mais Deus. Você quer fazer alguma coisa e Deus não quer que você faça. Deus quer que você fique quietinho. Às vezes Deus te dá uma vida boa justamente para você ficar quietinho e aprender mais de Deus, aprender mais dele. Mas nós ficamos procurando alguma coisa, da mesma forma que estava esse povo aqui. A mente deles estava no Egito ainda. Eles não tinham se libertado para aquilo que Deus tinha feito. E muitas vezes quando nós tentamos fazer alguma coisa na igreja, queremos que a coisa seja do nosso jeito, é porque o jeito de Deus não está bom para nós. Temos que ficar com aquilo que Deus tem nos dado. E o que Deus tem nos dado? A maior arma, como o Brana diz, que Deus tem nos dado é a palavra. Se Deus tivesse outra coisa melhor do que sua palavra, Ele teria nos dado. Amém? Então Moisés separou daquele povo e Deus simplesmente engoliu-os na contradição de Coré. Esse povo foi engolido. Então Coré, ele estava no meio dos filhos de Deus, colocando uma doutrina errada. Tudo que Moisés ia fazer, ele chegava e colocava o povo contra Moisés. Toda a congregação, por mais grande ou pequena que seja, sempre tem aquele que quer colocar o pensamento dele na igreja. E o pensamento dele não serve. É o pensamento de Deus em você. É o pensamento de Deus em nós. Amém? Então vocês observam, nós começamos lendo Êxodo 20, versículo 3, que o Senhor disse a Israel, ouça Israel, o Senhor Deus, eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Deus estava dizendo para eles, vocês não precisam fazer nada. Se eu tirei vocês de lá, deixa que eu continue a obra através de vocês.
que te tirei da casa de servidão. Nós estávamos numa casa de servidão nesse Egito aí, nesse mundo aí fora. Mas esse Deus, ele se apresentou através de um profeta, nesse último tempo que você está vivendo, e disse para você: eu sou o teu Deus, que te tirei dessa Babilônia, que te tirei dessa Laodiceia imunda, e santifiquei você. Essas palavras, se você analisar, é para você hoje, da mesma forma que foi lá atrás. E Deus disse em Deuteronômio 6, versículo 4: ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Então não existe outro. Então essas pessoas hoje, trazendo essas palavras para hoje, essas pessoas que dizem que Jesus é seu próprio Pai, mesmo tendo ouvido as palavras de um profeta, mesmo tendo ouvido o William Branham dizendo: eu não sou unicista, eu creio que Jesus teve um Pai que é Deus. Mesmo ouvindo essas coisas, eles são contra. Por que eles são contra? Porque eles são teimosos. Eles não entenderam o chamado. Deus chamou um povo, eles não foram chamados para fora. Somente os chamados para fora que continuarão com a palavra. Eles se perderam nessa contradição desses coréus modernos hoje. Tem muita igreja da mensagem que quando eles vão fazer o pão da Santa Ceia, eles colocam azeite no pão. Eu conversei com o irmão Brian disse: irmão Paulo, não pode. Porque o óleo, ele é fermento, ele é derivado do petróleo. E no petróleo tem fermento. Então o pão tem que ser como Jesus fez. Como que Jesus fez? Trigo e água. E o que mais ele usou? Vinho. O pão e o vinho, não foi suco de uva. Mas só que essas pessoas que eu estou dizendo para vocês, essas pessoas, elas fazem algumas coisas que o profeta do dia ensinou, mas elas não ficam com toda a palavra de Deus. Mas se você é aquele separado de Deus, você foi chamado para um propósito. Somente os filhos de Deus, eles entendem o propósito de Deus para hoje. E qual que é o propósito de Deus para mim e para você? É para ser conforme a imagem do nosso irmão mais velho. Ser a imagem de Jesus. Ser a imagem do primogênito. Então, se é para mim ser conforme a imagem de Jesus, não é para você ser parecido com Ele. Não é para você ter a barba como Ele teve, ter o rosto igual dele. Como que eu vou me parecer com Jesus, então? Na atitude. Como que você vai ser parecido com Jesus hoje? Fazendo aquilo que Jesus fazia. Andando como Jesus andou. Quando eles viram os apóstolos andando, eles já sabiam que eles estavam com Jesus. Por causa da maneira que eles andavam, por causa do testemunho que eles davam. Agora as pessoas dizem: eu creio no profeta, e faz o contrário. Eu creio no profeta, e quando você chega e mostra o que o profeta diz, que Jesus não é seu próprio Pai, eles torcem o nariz. Eles são contra aquilo que você falou. Por que são contra? Porque não faz parte de um povo seleto de Deus. Eles apenas saíram, mas não continuaram a palavra. Eles não puderam ser instruídos por Deus, porque eles colocaram fermento em algum lugar, encontraram fermento em algum lugar. Mas os filhos de Deus, eles aprendem a descansar em Deus. Eles sabem que o Deus que tirou eles do Egito moderno, porque você não era capaz de sair, precisou de alguém para te tirar de lá. Então esse mesmo alguém que tirou você de lá, que deu o primeiro passo, ele vai dar o segundo. É só você esperar. É só você esperar. Ah, mas o Moisés, não sei, ele fez isso, mas e Jesus? Mas nós cremos que Jesus é Deus, porque Jesus disse: eu não vos deixarei órfão. Mas quem disse isso? Foi Jesus ou foi Deus? Porque os apóstolos, Jesus era um mistério para os apóstolos. Então, se Jesus era um mistério para aqueles que seguiam ele, esse profeta que Deus enviou nesse tempo final que você está vivendo, ele foi um mistério para muitos seguidores da mensagem. Muitos seguidores da mensagem não entendem William Branham. Não entenderam William Branham. Senão eles jamais afirmariam que Jesus era seu próprio Pai. Jamais afirmariam. Não é isso? Na mensagem do profeta Eliseu, William Branham diz: e Jesus, o batismo que ele teve, foi o batismo do Espírito Santo que estava nele. Veio a ele no Rio Jordão depois que ele foi batizado em água.
O próprio William Brandt está dizendo para você que Jesus não tinha Espírito Santo até o Rio Jordão. Ele não tinha o Espírito Santo até o Rio Jordão. Por que eu estou entrando nessa citação com você? Porque nós estamos saindo também. Nós estamos, da mesma forma que houve um êxodo, houve uma saída, houve os chamados para fora lá atrás. Se você é um chamado para fora, você tem que entender essas coisas. Como que você vai chegar e dizer que Jesus é seu próprio Pai, se o batismo que ele teve foi o batismo do Espírito Santo? E o Espírito Santo é o próprio Deus. Não é a segunda pessoa da Trindade, porque a Trindade não tem na Bíblia. Como que você vai sustentar uma coisa que não está na Escritura? Eles, não sei como eles conseguem fazer isso. Acredito que é da mesma forma que eles acham que os seguidores do William Branham hoje, muitos deles, acham que Jesus é o próprio Pai. Da mesma forma, os trinitários acham que Deus é 3 pessoas. Se Jesus fosse Deus, por que o Espírito Santo veio nele? Não precisava. Ele foi batizado em água. João deu testemunho. Ele viu o Espírito de Deus como uma pomba vindo sobre ele. E observe, então quando ele subiu, quando Jesus subiu, Deus enviou de volta o mesmo manto que estava em Jesus para nós hoje. Quando Jesus venceu todas as coisas aqui na terra por mim e por você, quando ele subiu, o manto que ele estava, qual que é o manto que estava em Jesus? O Espírito Santo. O manto que ele estava envolvido, o William Branham diz, o Espírito Santo veio sobre a igreja. Para que isso? Para guiá-la. É o Espírito Santo que faz. Então, se o Espírito Santo vem sobre a igreja não tem que se desesperar. Ela não tem que se desesperar com os problemas do dia. Porque o próximo passo quem vai dar é Deus. Se o problema vem e você não conseguir resolvê-lo, espere em Deus. Moisés podia abrir o Mar Vermelho? De maneira alguma. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que esperar Deus. Moisés conseguia tirar a água da rocha? De maneira alguma. Ele tinha que esperar o momento de Deus fazer a obra. Moisés podia fazer cair maná do céu? É óbvio que não. Mas o Deus que estava guiando eles fez todas essas coisas. Mas para muitos não adiantou nada. Então o Deus que você serve hoje é o mesmo Deus que fez cair todas aquelas bênçãos lá atrás. Se caiu bênçãos lá atrás, e Deus não muda. Se você for sincero e esperar o próximo passo de Deus, as mesmas bênçãos cairão sobre você. Por mais que o mundo ache que não é. Por mais que as pessoas digam que não é dessa forma. Deus está aqui para liderar um povo separado. Deus não está aqui para liderar todo mundo. Preste bem atenção nisso. É o que eu estava falando. As pessoas focam na coisa errada. Observe essa pandemia hoje. As pessoas estão focando em quem está morrendo. Você não tem que focar em quem está morrendo. Você tem que focar naqueles que estão infectados. Porque quando o baque se der, vai ser muito grande. É por isso que existe aquela mensagem, fica em casa. Só que tem muitos políticos que se aproveitam disso. Sabemos disso também. Sabemos que muitos saudáveis precisam trabalhar. O país precisa virar. Mas só que, trazendo para o lado espiritual, você tem que saber aonde você está focado. Ah, na minha cidade não morre muita gente. Mas observa o grau de infectado que tem. A tendência é crescer. O problema está ali. Tudo depende de onde você está focado. A igreja hoje já tem que estar focada em quem? Em Deus. Na promessa de Deus. Na palavra de Deus. Você tem que saber quem é Jesus. Você tem que saber quem é o seu cordeiro para hoje. As pessoas focaram no lado errado. É por isso que elas não sabem a diferença entre Jesus e Deus. Acham que Jesus é o próprio Pai. Mas quando você está focado na mensagem correta, você sabe o que o mensageiro disse. Você consegue falar a mesma língua dele, porque você veio do mesmo lugar que ele estava. Amém? Na mensagem, a manifestação dos filhos de Deus, ou os filhos de Deus manifestam, William Branham diz, no jardim do Getsemane, a unção o deixou. Sabe? Ele tinha que morrer como pecador.
Ele morreu um pecador, você sabe disso. Não seus pecados, mas o meu e o teu pecado. Então a unção é quem? É Deus mesmo, aquele que unge tinha deixado ele. Jesus, ele orou por aquele que podia libertá-lo do pecado. Somente Deus pode libertar você. E Jesus sabia que era somente Deus que podia fazer a obra. É por isso que ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, passe de mim esse problema, passe de mim esse sacrifício que eu tenho que fazer, de ser crucificado, de ser morto. Se for possível, passe de mim essas coisas. Mas a tua palavra precisa ser cumprida, Pai. Está entendendo isso? Então Jesus, ele pediu aquele que podia libertá-lo. Jesus sabia quem podia libertá-lo. Então, se você é irmão de Jesus hoje, você tem que saber quem é que pode libertar você hoje. Você tem que saber quem é que faz a obra na sua vida hoje. Jesus sabia quem é que fazia. Jesus sabia quem é que libertava. Jesus sabia quem é que curava. Jesus sabia quem é que ressuscitava o morto. E se você é irmão dele, você tem que saber a mesma coisa. E quando você chega e diz que Jesus é seu próprio Pai, não resta esperança para você. Não resta esperança para dualista, unicista, trinitado. Não resta esperança, porque eles não sabem a diferença daquele que ressuscita, daquele que cura, daquele que caminhou nas ruas da Palestina. Porque que quando Jesus estava na cruz, ele diz: Pai, perdoa eles. Porque eles não sabem o que estão fazendo. Por que Jesus não disse: eu perdoo vocês? Porque ele não podia. Mas aquele que perdoou, quando estava no corpo dele, aquele que perdoou chegava para as pessoas e falava assim: seus pecados estão perdoados. Mas quando Deus deixou ele no jardim do Getsemane, onde o William Brandt está dizendo aqui, ó, no jardim do Getsemane, a unção o deixou. A unção deixou. Aquele que cura, aquele que fazia todas as maravilhas através do vaso, tinha deixado ele. É esse entendimento que tem que estar na mente de cada um dos filhos de Deus. Cada um dos filhos de Deus tem que ter esse entendimento, senão não sairá daqui. Essas pessoas, não existe cordeiro para elas. Por mais que diz que creem, lembrando, Jesus é o cordeiro que Deus enviou para você. Jesus é o cordeiro que Deus enviou para tirar o pecado do mundo. Mas o cordeiro só vai ter valor se você saber quem ele é. Alguém precisou sacrificá-lo. Ele tinha que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador. Você sabe disso. Não os pecados dele. Porque ele não tinha pecado. Não os pecados dele. Mas os meus e os teus estavam sobre ele. Então esse que morreu para que você não tenha pecado mais, para que você possa estar justificado, purificado, limpo diante do Pai, você diz: não, é Ele que é o Pai. Não, Ele é o Cordeiro provido para você. Observa que você foi chamado para fora, da mesma forma que os nossos irmãos hebreus, Israel foi chamado para fora. Enquanto eles não saíram, foram identificados com a palavra, eles ainda não eram igreja. Hoje, quando você entende que Jesus não é seu próprio Pai e vive uma vida pautada pela palavra de Deus, isso prova da onde você veio. Isso prova a natureza que você tem. Isso mostra que se você estivesse no tempo de Moisés, você tinha seguido ele até o final da sua jornada. Amém? Mensagem ao nascer do sol. William Brandt diz: quando Deus olhou sobre o corpo, o corpo não era Deus? Aquele que estava lá não era Deus? Quando Deus olhou sobre o corpo, o Espírito deixou no jardim de Getsemane. Deus tinha deixado Jesus ali. Deus tinha deixado aquele que muito seguidor da mensagem diz que é o próprio Pai. Irmãos, estamos entrando nesse assunto porque se você foi chamado para fora, nesse tempo final, você tem que saber quem morreu por você. Somente os verdadeiros adoradores vão saber quem morreu por ele. Porque você vai adorar Deus da maneira correta. Ele tinha que morrer um homem. Lembre-se, amigos, ele não precisava fazer isso.
Isso era Deus. Deus ungiu aquela carne. Deus ungiu aquela carne que era carne humana. Ele não precisava. Se ele tivesse subido lá como Deus, ele nunca teria morrido aquele tipo de morte. William Branham termina dizendo: não se pode matar a Deus. Deus não pode morrer, mas houve alguém que morreu, concorda? Amém? Então aquele que morreu era o cordeiro que Deus proveu para você. O nosso irmão mais velho, que pagou o preço por nós. Jesus acreditou em você. Jesus diz: Pai, eu pagarei o preço por eles. Quando ele disse eu pagarei esse preço, ele estava dizendo: eu confio, eu acredito neles, Pai. Eu acredito que eles vão vencer as dificuldades, Pai. Assim como nós somos um, Pai, eles serão um, Pai. Eu creio neles, Pai. Eu acredito neles, Pai. Jesus viveu para nós. Vida eterna é viver para os outros. Jesus diz: Pai, eles terão vida eterna, Pai. Pai, eles viverão pelos outros, Pai. Amém, amados? Amém. Na mensagem, só para encerrar, na mensagem, o testemunho de William Branham, pregado no dia 10/2/1960, ele diz: o mesmo Deus que entrou em Moisés no deserto, me perdoa, que encontrou Moisés no deserto, estava em Jesus Cristo na terra. Está entendendo? Porque a vida disso prova que é o mesmo Espírito. Isso está fazendo a mesma coisa. O William Branham está dizendo que aquela mesma coisa está se repetindo. Vocês observam que ele está dizendo que o mesmo Deus que fez um trabalho através de Moisés, o mesmo Deus que estava em Jesus Cristo na terra. Então era Deus que estava fazendo através de Jesus. Moisés saiu de cena, Deus fez um trabalho através de Moisés. Moisés saiu de cena e esse mesmo Deus veio em Jesus. Quando Jesus saiu de cena, esse mesmo Deus continuou fazendo a obra, fazendo o trabalho. E esse mesmo Deus veio no último mensageiro nesse tempo que você está vivendo. E quando esse mensageiro morreu, saiu de cena, esse mesmo Deus que estava nele continuou. Agora que você sabe quem morreu por você, você sabe quem é o cordeiro que Deus enviou por você, quando você tem esse entendimento completo da palavra de Deus, esse mesmo Deus que está aqui fazendo um trabalho, ele sabe quem você é, porque você sabe quem ele é, porque assim como ele é, nós o veremos. Amém? Vamos orar? Está encerrado? Bondoso Deus e Pai Celestial, te agradeço pelo culto de hoje, Senhor. Peço pelos meus irmãos que ouvirão depois, ó Deus, que eles possam, ó Pai, ser agraciados com o culto, Senhor. Que eles possam ter o entendimento completo da sua palavra, Deus, e saber o propósito do Senhor na vida deles, ó Pai. Saber porque eles foram chamados para fora, ó Deus. Somente os chamados para fora, Pai, que entenderão o propósito do Senhor, ó Deus. Pedimos encarecidamente no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, hoje e sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém? Está terminado?